quero falar com vocês aqui de um tema que foi um problema na minha vida por muito tempo e é um problema na vida de vocês também, porque eu recebo muitas mensagens de vocês falando assim, poxa, Júlia, eu queria tentar tal coisa, não tenho coragem, eu queria fazer tal coisa, tenho medo de ser julgado. Isso não tratando só do âmbito da internet, eu digo se tratando de absolutamente tudo. Tudo que você vai tentar, você tem medo de ser visto tentando. Você tem medo que as pessoas ao seu redor vão achar, você tem medo de parecer vergonhoso. Sempre vai ter alguém pra criticar qualquer carreira, seja ela qual for, mas nunca vai ser quem já chegou lá. Ninguém que já conquistou aquilo que você tá desejando, aquilo que você tá almejando, critica o processo. Critica quem não tá fazendo nada, quem tá lá sentado com o bumbum na cadeira, que prefere sentir inveja do que motivação. Hoje a gente vai reagir a vídeo sobre esse tema e falar um pouquinho mais sobre esse medo de ser visto tentando e por que você deveria eliminar ele da sua vida agora pra conseguir seguir em frente, porque você não precisa ter esse medo, a vida é sua, você só vive uma vez e as pessoas que estão te julgando, é aquela coisa, elas não estão em campo junto com você. Você que está, você que vai vencer, você que está tentando. Então já peço logo um like, se inscreva aqui no canal que eu falo sobre absolutamente tudo. Vocês podem mandar recomendações de vídeos lá no meu Instagram, que é Juleivas. Meu clube do livro tá aqui na descrição. Também tem um intercâmbio ano que vem pra Itália, que eu vou ficar muito feliz se quem quiser participar. Eu vou ser a líder do grupo e vou andar com vocês pra todos os lugares que a gente for lá em Florença. Então se sintam convidados a participar. Então vamos lá falar um pouquinho mais sobre esse medo de ser visto tentando. Primeiro ele vai falar aqui, ó. Você não tem medo de tentar, você tem medo de ser visto tentando. Vamos ver. Tem medo de tentar conquistar os seus sonhos. Você tem medo de ser visto tentando. Vem comigo, caralho. Tentar conquistar alguma coisa na vida é um ato de extrema coragem. Porque conseguir é só uma consequência disso. Você precisou tentar, você precisou ter a coragem de tentar. Mais difícil do que você ter coragem pra tentar é você ter coragem pra tentar enquanto as pessoas estão te observando tentando. Por quê? Porque presume-se que uma pessoa que tenta alguma coisa acredita que ela pode conseguir aquilo. E a ideia na sua cabeça de que alguém olha pra você e pensa que você acha que você é alguém, que você acha que você pode alcançar um lugar incrível, que você acha que você tem a capacidade de ocupar um lugar foda, te deixa desesperado, porque as pessoas vão achar que você pensa que você é alguém? Você já passou por isso? Porque eu passei por isso a minha vida inteira. Tudo eu sempre quis ser muito. Tipo assim, eu nunca quis me contentar com o lugar que eu vim. Eu nunca quis ficar no lugar que eu estava. Eu sempre quis muito. Então todo mundo ao meu redor sempre estava me julgando. Tipo assim, absurdamente. Tirando as pessoas muito próximas da minha família, mas tratando de, tipo assim, amigas e tal, tal, tal. Sempre tive aquela fase em que eu queria ir pra fora estudar. Eu queria fazer tantas coisas, mas eu vim de uma família extremamente pobre. Então sonhar pra mim já era uma coisa que as pessoas não podiam saber. Inclusive, só falando pra vocês, eu já quis muito estudar em uma escola lá em Teresina, que era uma escola extremamente cara. Se você é de Teresina e conhece Dom Barreto, essa escola é, tipo, muito cara, as pessoas muito ricas estudam lá. E eu queria muito fazer um teste na época pra estudar nessa escola, e isso foi me tirado, porque nem isso as pessoas queriam que eu tentasse. Tipo assim, eu queria fazer um teste pra tentar uma bolsa pra estudar lá, porque era uma escola muito cara. E isso já foi me tirado, porque as pessoas ficavam falando, você não vai conseguir, não tem como, nem se inscreve pra esse teste, não tem como você conseguir nem passar pra isso. Então vocês entendem que aquele medo de ser visto tentando já começa desde que você é muito pequeno e vai crescendo conforme os anos da sua vida passam? Então. Como assim? Não, você tem que achar que você é um fracassado, porra. As pessoas que te odeiam vão rir da sua cara quando você tentar. E você sabe disso, porque elas vão olhar pra sua cara e vão falar, que é isso? Ele tá pensando que ele é alguém? Ah, ele se achando, gente. Achando que ele vai chegar em algum lugar na vida, um merda. Você não vai nunca. Mas para rapidinho, só pra raciocinar um negócio comigo aqui. As pessoas que vão rir da sua cara quando estiverem tentando são as pessoas que acreditam que você não merece chegar no lugar que você sonha em chegar. São as pessoas que acreditam que o seu lugar é na mediocridade. E aí você vai escutar o que essas pessoas estão falando por medo do que essas pessoas vão achar de você enquanto estiverem tentando e não vai tentar. Logo, elas ganharam. Você não vai tentar e, consequentemente, você não vai conseguir. Por quê? Pra conseguir, tem que tentar. Se você descobrir outra maneira de conseguir sem tentar, você me avisa, porque eu também tô querendo saber como é. Inclusive, gente, eu acho que no Brasil surgiu muito aquela coisa da superstição, tipo assim, ó, ninguém pode saber o que eu estou fazendo. Quando você se fala a respeito disso, assim, ah, eu vou tentar tal coisa, não posso contar pra ninguém. Eu vou fazer tal plano e se eu contar, ele vai se tornar fracassado porque as pessoas querem saber. Não é isso. É porque você tem medo de ser visto tentando, todos nós, e aí inventou essa questão toda dessa superstição absurda pra que você tente por baixo dos panos, porque as pessoas não vão ficar sabendo. Porque aí você vai achar que a culpa é das pessoas. É que já chega direto no sucesso. E aí você vai ficar exatamente no lugar que as pessoas que te odeiam querem que você fique. Porque você tem medo do que elas vão achar de você se você acreditar que você pode ser mais do que você é.
E aí você começa a fingir que você não quer as coisas grandes da vida. Você começa a fingir que qualquer coisa pra você tá bom. Porque senão as pessoas vão virar pra você e vão falar, ah lá, ele tentando ser alguém. O que ele pensa que ele é, gente? Mas você também não pode deixar as pessoas desconfiarem que você quer ser mais, sim. Você não pode deixar as pessoas desconfiarem que você tem sonhos mais altos do que o que você vive agora. Porque senão as pessoas vão achar que você não tenta, porque você acredita que você não vai conseguir. E você não pode deixar as pessoas pensarem isso de você também, não. Apesar de ser exatamente o que você pensa de fato. Eu sei, meu amor. Eu tô dentro da sua cabeça. Inclusive, tem que comprar feijão, que tá na lista do mercado, que vai ter que dar uma olhada nisso aí. Você tá permitindo que as pessoas que te detestam determine se você vai tentar alguma coisa ou não, baseado no que elas vão achar de você se você tentar aquilo. Ou seja, você tá deixando as pessoas que te odeiam te impedirem de conseguir conquistar os seus sonhos. Yes, I'm telling you right now. Gente frustrada e medíocre sempre vai rir de alguém que tá tentando. Sempre vai ridicularizar alguém que tá mirando alto. Porque ela não quer que você consiga. Ela quer que você continue ali, na merda. E assim, gente, pra trazer a ambientação disso daqui tudo, você pode olhar pra sua própria vida e deixa aqui nos comentários situações que vocês já passaram por isso. Porque se você, como eu, veio de infância muito pobre, é pior ainda. Porque as pessoas do seu bairro, enfim, ali da sua cidade, são pessoas que te detestam. Tecnicamente, já por você estar tentando, a pessoa já te odeia por você tentar. A pessoa quer que você fique ali com ela sempre no buraco, ou seja, lá onde você esteja, você nunca pode pensar mais. E você tem muita vergonha, tipo assim, as pessoas vão acharem que eu tô me achando, vão acharem que eu tô não sei o quê. Vocês têm noção que sonhar é a mesma coisa se você sonhar alto, se você não sonha nada, se você sonhar muito baixo? Vai te custar o mesmo neurônio, vai te custar o mesmo sentimento. Então por que você não pode sonhar alto? Então por que você não pode ser mais do que você realmente é? Eu acho maravilhoso como a gente pode crescer e ascender socialmente, e enfim, estudar e trabalhar e fazer tantas coisas, e você tem medo disso, você tem medo de postar a sua foto no seu Instagram, com medo que as pessoas vão achar de você, porque você tá o tempo todo preocupado, ai, fulano da minha cidade vai achar não sei o quê. A pessoa te detesta. Pensa nas pessoas que gostam de você, essas pessoas vão achar isso? Não vão. Por exemplo, todos os meus amigos, né, amigos muito próximos, são pessoas que em nenhum momento deixaram de acreditar em mim. E eles sempre estavam falando, você pode muito mais do que você acha, Júlia. Enquanto as pessoas que me detestavam, estavam lá, ai, que menina ridícula, postando foto na internet. Ai, que menina ridícula, criou não sei o quê. Tanto que eu falei pra você já, né, eu criei esse canal aqui, eu não contei pra ninguém, porque eu não queria que ninguém soubesse. Eu ia passar vergonha, eu falar assim, meu Deus, as pessoas vão me ver na internet, que vergonha. Nunca tive coragem. Acho que até hoje, eu divulgo pouco assim no meu Instagram, nunca posto muito lá sobre, enfim, principalmente que tem muita gente conhecida e tal, colega, eu sempre tô com muita vergonha. Então eu tento lutar contra isso todos os dias. Eu falo, tá, isso pode me levar a muitos lugares. Por que eu vou ter medo? Por que eu vou ter vergonha? Pensa nisso. E vamos lá. Ela vai falar um pouquinho mais sobre esse tema também. Vamos ver. Precisa parar de ter medo de ser vista tentando, porque tudo é ridículo até dar certo. O problema nunca foi tentar. O problema sempre foi o olhar dos outros enquanto você tenta. A gente cresce aprendendo que precisa estar pronta antes de começar. Que errar em público é vergonhoso. Gente, eu erro toda hora. E só vale mostrar quando tá perfeito. E sem perceber, isso te paralisa. Porque você espera não ter medo, não ter dúvida, não se sentir insegura. Aí você nunca começa, porque você é medrosa. Só pra esclarecer pra vocês que eu já falei um pouquinho sobre. Eu sou uma pessoa que cria conteúdo aqui na internet, eu sou uma pessoa extremamente tímida. Eu tenho vergonha de falar. Muitas pessoas falam assim, sua dicção é péssima, seu sotaque é horroroso, você tem que ir pra fonoaudiólogo, você fala muito rápido, isso e aquilo. Vocês têm noção do quanto isso pode massacrar a cabeça de uma pessoa? Eu já não me importo mais, mas eu estou aqui em cima do palco, e quando você tenta, você também tá em cima desse palco, a pessoa tá lá embaixo, te jogando pedra. Sobe aqui então, pra você ver se você pode julgar outra pessoa? Pois é. Você é cheia de dúvida e cheia de insegurança. Gente, qualquer processo na vida tem sua fase constrangedora. Pode ser a fase que você ainda não sabe se posicionar direito, que a sua voz não sai firme, que o resultado não corresponde ao seu esforço. E é justamente nessa fase que os outros vão cochichar, vão rir, vão desacreditar. E não é porque você tá fazendo alguma coisa errada, é porque você tá fazendo algo novo. Tudo que foge do comum parece estranho no começo. Todo sonho, antes de virar referência, já foi chamado de exagero. Toda mudança antes de ser admirada foi questionada. Todo sucesso antes de ser, aplaudido foi ridicularizado. O que quase ninguém fala é que o ridículo não é o fim do caminho, é uma parte dele. É tipo o pedágio que você paga pra não aceitar viver no automático. Por exemplo, você que criou um canal no YouTube agora, você que criou um Instagram agora pra postar suas coisas do seu trabalho, as pessoas podem estar rindo de você, falando de você, mas você vai crescer. Você vai tentar e vai continuar crescendo. E essas mesmas pessoas vão te pedir dicas de como você fez. Vão te pedir ajuda pra você chegar lá também. Você que tá no seu trabalho, tentando, se esforçando todo o tempo, mandando mil currículos, ou sei lá, estudando para concurso que seja.
Você vai passar, você vai chegar naquele cargo e a pessoa que está rindo de você e te ridicularizando, ela vai te perguntar: o que você estudou? Como é que você fez? Quem você conhecia? Eu garanto pra você, a parte de ser ridículo é aquela coisa, só é ridículo até dar certo. Eu falo pra vocês. Enquanto você tenta, vai ter um bocado de gente apontando erro. Mas, se você reparar legal, essas pessoas nunca saíram do lugar. Essas pessoas não correm o risco de falhar, porque elas também não correm o risco de vencer. Tem uma frase muito boa pra você lembrar disso, né? E nunca repetir, que é: eu não tenho como falhar, porque eu não vou nem tentar. Não seja essa pessoa, porque nem tentar, isso sim é um problema. É mais confortável julgar quem tenta do que bater no peito e admitir que tá estagnado. E sabe o que é mais cruel, mais triste? É que às vezes você desiste, mas não é porque você não tem potencial. É porque você não quer passar pela fase de que aquilo ainda não deu certo. Só que ninguém pula essa etapa, amor. Não existe crescimento sem tropeço. Não existe coragem sem medo. Não existe mudança sem desconforto. Ficar parada aí sem correr atrás do que você quer, sem se arriscar nesse teu plano, nesse teu projeto, nesse teu sonho, pode até te poupar de comentário maldoso, mas também te poupa de conquista, de sentir orgulho de você, de olhar pra trás e pensar: cara, eu consegui. Eu vou falar pra vocês porque vocês sabem que eu não tenho medo de fracasso toda hora. O arrependimento de não tentar pesa muito mais do que a vergonha de tentar e errar. A vergonha passa, o tempo passa, mas a sensação de ter se abandonado fica. Ó, pra trazer um recorte pra vocês, eu lembro perfeitamente de quando eu estudava lá na UFSC e tal, o meu primeiro estágio. Antes do estágio já até, enfim, eu tinha trabalhado no telemarketing. E eu tinha muita vergonha de trabalhar no telemarketing, porque assim, as pessoas, tipo, ao meu redor, tava todo mundo em cargos muito altos já, enfim, pessoas com dinheiro, não precisavam daquilo. Eu ficava tipo assim: caramba, eu tô indo aqui trabalhar no telemarketing, tal. Daí o tempo foi passando e eu recebendo o dinheiro do salário do telemarketing, eu falava: poxa, tá, eu preciso desse dinheiro, esse dinheiro está me rendendo coisas, eu posso comprar minhas coisinhas com esse dinheiro. E aí eu lembro depois também que eu fiz o meu segundo estágio, e esse segundo estágio eu ganhava 600 ou 700 reais, não lembro bem. E eu falava: poxa, tipo, isso aqui não é motivo de vergonha, eu tô ganhando muito pouco, mas tá me dando experiência, eu preciso pagar minhas contas, preciso pagar minha comida e tal. E aí eu fico olhando pra trás e penso assim: caramba, eu consegui me formar. Eu consegui terminar aquela faculdade, eu consegui passar por aquele período que eu jamais achei que conseguiria na minha vida. Que quando eu saí lá da minha cidade, todo mundo falava, tipo assim: a Júlia vai voltar em menos de um ano, porque ela não tem como ficar lá. Talvez, quantos anos passaram que eu fui embora de casa? 10? 11? Não recordo mais. Mas assim, ó, você olha pra trás e pensa: eu consegui me formar. Quantas pessoas da minha família conseguiram me formar? Minha mãe nunca fez uma graduação, meu pai também não. Pessoas que o tempo todo quiseram estudar. Você pode estar passando por isso também. Não desista dos seus sonhos. Você vai ganhar pouco, você vai ser humilhado, você vai passar por um monte de coisa, as pessoas vão rir da sua cara. Mas você vai olhar para o passado e pensar: poxa, eu consegui. Isso não é muito melhor do que você ficar com medo? Ai, não sei o que, de tentar, porque o meu vizinho vai rir de mim. Ai, para, né? Vamos lá. O seu medo de ser visto tentando está atrasando sua vida. É isso. Eu pensar que a única coisa que separa você de ser a pessoa que você quer se tornar é o seu medo de ser visto. Seu medo de ser visto tentando, seu medo de ser visto sendo cafona, seu medo de ser visto flopando. Mas deixa eu te contar uma coisa. O seu novo eu, essa versão incrível que você quer se tornar bem-sucedida, que ganha bem, ela precisa de mais percepção. Ela precisa ser vista. E aí que é importante você perceber como você lida com o seu medo de ser julgado e trocar o medo, a palavra medo, por aplauso interno. Então, toda vez que te der um frio na barriga, você estiver nervoso pra começar alguma coisa, possa sair correndo, minha filha. Faz o que tem que fazer. E quando você deixa de fazer algo pelo medo de alguém te julgar ou com medo do que os outros vão pensar, você tá colocando o poder da sua vida na mão do outro. Que outro é esse que vale tanto que te deixa estagnado no lugar? Que você não faz algo porque o outro vai pensar algo de você? Você tá mesmo dando todo esse poder na mão do outro? Não, né? Então foca no positivo, seja grato e não tenha medo de ser visto. Não é isso que vocês têm que fazer? Exatamente agora. Eu faço muito isso, tá? Que eu posto conteúdo, então eu tenho aquela coisa tipo assim: eu posto e saio correndo. Até hoje, eu tô há 1 ano trabalhando com isso. Fiz 1 ano agora, né, em março. Ai, meu Deus do céu, que o tempo passa muito rápido. Mas eu faço isso até hoje, eu posto e fecho tudo, não fico vendo mais. Vai ler um livro, vai não sei o quê. Seja do seu trabalho, o que for, tente. Tente, minhas filhas e meus filhos, vamos lá. Parem de ter medo de ser visto tentando. Vocês estão pegando os conselhos, os feedbacks, né? Vocês têm que fazer isso, gente. Tem que tentar. Vamos lá. Às vezes eu sinto que a galera de 20 e poucos anos é a galera que se sente mais atrasada pra começar algo novo na vida. Que não tem tempo suficiente, que já passou da hora, que devia ter feito antes, agora não dá mais.
E eu vi uma frase que eu acho que resume qual é o grande problema disso. E a frase era: não tenha medo de ser vista tentando. E sinceramente, eu acho que é isso. Eu acho que é esse medo de ser vista tentando, esse medo de ser vista sendo ruim em alguma coisa, de tentar algo e não conseguir, que na verdade tá atrasando as pessoas, tá atrasando a vida das pessoas. E não o fato de que elas estão de fato atrasadas. E talvez por isso que a galera de 20 e poucos anos seja que se sente mais atrasada pra tudo. Porque, na verdade, eu acho que é uma idade ali que a gente acaba se comparando muito com os outros e ainda tem muito esse medo de julgamento. E não sei quem precisa ouvir isso, mas chegou a hora de você fazer aquele curso, aprender aquele idioma, tentar um esporte novo. Você não é velha demais pra viajar sozinha, pra voluntariar, pra encontrar um grande amor. Nunca é tarde pra gente expandir mais, pra gente fazer o que a gente gosta, o que a gente quer, pra gente aprender, pra gente ser feliz. A verdade é que a gente não tá atrasado, mas a gente também tem que dar o primeiro passo. Olha só, ela falou aqui, por exemplo, de aprender línguas. Eu vou dar aqui o meu relato pra vocês. Eu tô morando na Espanha agora, né? Como vocês sabem, eu estou aprendendo espanhol. Desde que eu cheguei aqui e tal, enfim, eu faço aula e cada dia eu vou melhorando. Uma coisa, quando você, principalmente no Brasil, acontece muito isso, daquela parte de, eu entendo tudo em inglês, mas não falo. Já falei aqui pra vocês sobre isso. Você repetir isso é porque você tem o medo de tentar falar inglês. Você tem medo de praticar o seu inglês e as pessoas rirem de você. Você tem medo de falar com sotaque. Você tem medo de errar uma palavra ou errar outra. Enquanto você continua com esse medo, você nunca vai ter a skill de falar. Se você não tem a skill de falar com as pessoas e tal, ou você vai aprender a língua dos sinais de uma língua, ou você nunca vai falar. Então é isso que acontece. O que você está fazendo com a sua vida? Você está deixando esse medo absurdo, seja lá qual idioma que você esteja aprendendo. Estou usando isso de exemplo porque é uma coisa que eu faço agora. Eu passei anos e anos e anos com esse medo absurdo quando eu estava aprendendo inglês, há muitos anos atrás. Eu fui aprender inglês já depois de adulta, tá, gente? Eu tinha uns 24, 25 anos quando eu comecei a aprender inglês. E hoje eu falo inglês fluente, sem medo nenhum. Você me coloca em qualquer lugar pra falar inglês, eu vou falar inglês. Morei um tempo nos Estados Unidos, morei no Canadá, sem medo nenhum. Eu tenho um sotaque absurdo, mas eu já falei pra vocês, Wagner Moura chegou lá com o sotaque dele, falando inglês, tava lá no Oscar, e tantos dos nossos atores e atrizes, enfim, todos com sotaque. Sotaque faz parte da nossa história. No Brasil também, cada região tem o seu sotaque. Então você está deixando um medo te impedir de falar. Eu não tô falando de nenhuma coisa muito grave, nada. É simplesmente o medo de falar. E você está pensando todo o tempo ao redor nas pessoas, o que elas vão pensar de você. E como eu disse, era algo que eu fazia. Hoje, morando aqui na Espanha, aprendendo espanhol, eu me coloco em todas as situações possíveis do mundo, gente, pra vocês verem como você pode sim mudar essa chavinha e fazer alguma coisa na sua vida e ver que você consegue. Porque assim, ó, eu vou em aulas de pilates, yoga, bar, eu vou em eventos com meninas e vários lugares pra eu me forçar a falar. E eu só aprendo espanhol porque eu estou falando. Hoje eu olho pro meu passado e não sabia falar nada espanhol quando eu cheguei aqui, nada. Eu não conseguia ir no mercado, não conseguia ir em restaurante, qualquer coisa que fosse, eu não falava. Hoje eu me forço a falar com o porteiro do prédio. Vem entregar uma coisa aqui pra mim, o entregador, eu vou me forçar a falar com ele, com qualquer pessoa. E me colocar nesses lugares de não estar com comodismo e sair daquela zona de conforto é o que me faz falar. É uma habilidade de comunicação. Como que você tem medo disso? Como que você vai conseguir falar com as pessoas, morar em outro lugar, ter o seu inglês fluente que você tanto sonha, ou qualquer língua que seja, você tem medo. E eu vejo muito isso também agora, por exemplo, vou fazer um intercâmbio lá na Itália com as meninas, enfim, de grupo, que eu já falei, vocês estão convidados, e as meninas estão com muito medo, tipo assim, mas eu não falo nada, não sei o que, eu também não falo. E eu tô muito ansiosa pra chegar lá e falar, e tentar falar, ir no bar pedir as coisas, no restaurante pedir as coisas, e me forçar a falar com as pessoas, porque é sair dessa zona de conforto que vai te permitir aprender algo e chegar no lugar que você quer. Ou você acha que a pessoa poliglota, que sabe 5 línguas, fica lá calado, falando assim, não, eu sei tudo de francês, de italiano, de espanhol, de inglês, mas eu não falo. Isso não existe. Você precisa deixar esse medo de lado e falar. Vamos ver mais vídeo. Como superar o medo de ser visto tentando? Superar o medo de ser vista tentando e te acharem cringe. Eu vou falar no meu caso, que trabalho com conteúdo, mas eu acho que você pode aplicar em outras situações também. A primeira coisa é você pensar por que você tá fazendo isso. Não necessariamente todo mundo que posta, todo mundo que cria conteúdo quer virar criador de conteúdo, quer virar blogueira. Tem várias outras coisas, né? Você pode conseguir mais clientes, você pode conseguir um emprego novo, atingir pessoas diferentes. No meu caso, criar conteúdo, essa possibilidade de virar uma carreira pra mim,
foi sempre uma questão de conseguir oportunidades melhores, ter uma vida financeira melhor, tanto pra mim quanto pra minha família. Outra coisa, eu não sou tão importante assim. Óbvio que eu sou importante, né, pra mim, pras pessoas que me amam, mas no contexto geral, eu sou apenas uma areinha ali no deserto. E tem uma coisa que eu sempre penso a gente vê tanto conteúdo ao longo do dia, stories, TikTok, Instagram. Agora me fala um conteúdo que você viu ontem e que te impactou muito. Talvez você lembre de um, mas talvez você não vai lembrar dos 40 mil conteúdos que você viu, dos stories que você viu. Então a gente esquece. Normalmente a gente faz, legal, passa. Não gostou, passa. Tá tudo bem. E por último, eu acho que sim, tem gente que vai te achar tonha, tem gente que vai te achar cringe, e isso faz parte. Acho que a gente tem que aceitar que nem todo mundo vai gostar, nem todo mundo vai achar legal o que você tá fazendo. Mas tem muita gente que faz, não todo mundo, né? Porque eu não acredito que todo mundo que fala mal é inveja, mas tem muita gente que fala mal também porque gostaria de estar tendo a coragem de fazer alguma coisa diferente. E eu não sei também se você já passou por essa situação, que eu já passei também. A gente vê uma pessoa e a gente fala, nossa, como que ela conseguiu isso? Ai, sei lá, nem gosto do conteúdo dela. E às vezes a pessoa é simplesmente cara de pau, ela vai lá e faz. E às vezes a gente fica assim, remoendo. Na verdade, a gente poderia ter feito, né? Começar algo novo nunca é algo confortável, né? Então, tem essa questão aqui, por exemplo, que ela falou assim, a pessoa faz, sei lá, dancinha no TikTok, como é que ela é milionária? A pessoa tentou, gente. E foi lá, aproveitou o momento e tentou e fez. Hoje tá milionária. Como aquela pessoa naquele escritório, não sei das quantas. A pessoa aproveitou o momento, não teve medo de ser cringe, não teve medo de as pessoas rirem dela e conseguiu. Então a gente só consegue chegar onde a gente quer se você continuar tentando. Não tem como, eu falei pra vocês absolutamente com tudo. E eu ainda passo muito por isso, por questões, como eu falei pra vocês, as pessoas vão diretamente na minha DM do Instagram, falar mal, falar alguma coisa que elas não gostaram, me criticar pessoalmente, como eu falei pra vocês, a voz, o cabelo, o sotaque, não sei o quê. As pessoas vão fazer isso. O que eu vou fazer com essa situação toda? Vou fechar tudo aqui e parar? Inclusive, eu preciso contar pra vocês também que no começo me afetava muito, tá? Me afetava muito. Eu lembro dos meus 4, 5 primeiros vídeos e tinham muitos comentários de ódio. Ódio mesmo, não tô brincando. Gente me xingando de tudo que é não. Porque os vídeos que eu faço, tipo assim, eu pego muito inspirações dos canais que eu assisto nos Estados Unidos, por exemplo. E as pessoas, tipo, por que você tá fazendo isso? Sua, sei lá... Todos os xingamentos vocês podem imaginar. Que são as pessoas do Brasil que sabem inglês e eles acham que só eles têm o poder de ter acesso àquele tipo de conteúdo. Eles não querem que um tema que esteja sendo falado em outro lugar esteja sendo falado nesse mesmo lugar. Ou seja, vocês que fazem canais de react, vamos todos excluir os canais, porque as pessoas não gostam que todos nós falamos de coisas parecidas, tá? Vamos nos limitar. É isso, você vai fazer isso? Não vai, segue tua vida, pelo amor de Deus. A pessoa que tá comentando ali, hoje eu falei pra vocês, eu sinto pena. Fico, poxa, você tem tanto tempo livre pra fazer isso. Muito obrigada, eu sou tão importante assim pra você. É isso, tá? Ela vai falar assim, pessoas que vaiam não estão em campo. É exatamente isso, vamos assistir isso pra finalizar. E pra você lembrar disso. Que vaiam não estão em campo. Vocês já ouviram falar essa frase? Muitas vezes as pessoas estão tentando e alguma pessoa próxima a elas vem e faz uma crítica, diminuindo, menosprezando e desmotiva muito a pessoa. A crítica tá sendo feita porque de alguma forma você instiga aquela pessoa, ela se sente ameaçada por você. Digamos que você tá querendo ser empreendedor. Você não vai ver um empreendedor super bem sucedido te criticando. Você vai ver alguém que talvez gostaria de ser, mas não é e não faz nada pra ser, te criticando. Um juiz, um desembargador que já alcançou o sucesso, reconhecimento na carreira, jamais vai estar criticando quem tá estudando pra caramba pra passar num concurso público. A crítica nunca vem de alguém que já chegou lá, nunca vem de uma blogueira que já tá voando na carreira. Não tenham medo de serem vistos tentando. Tá todo mundo. E quem não tá perdendo. Sempre vai ter alguém pra criticar qualquer carreira, seja ela qual for. Mas nunca vai ser quem já chegou lá. Ninguém que já conquistou aquilo que você tá desejando, aquilo que você tá almejando, critica o processo. Critica quem não tá fazendo nada, quem tá lá sentado com o bumbum na cadeira, que prefere sentir inveja do que motivação. E eu espero que você lembre dessas palavras sempre que você for tentar fazer alguma coisa e você ficar com medo que as pessoas vão falar de você. Você só vai chegar lá se você tentar. Se você não tentar, você vai continuar aí, estagnado, no mesmo lugar que você tá. Eu falo pra vocês, se você tá aqui vivendo uma vez, a vida é sua, as consequências das suas escolhas também. Então pelo amor de Deus, de ficar pensando no vizinho, na fulana, na tia, não sei o que vai te julgar. Se agarre às pessoas que gostam de você e não as pessoas que estão te vendo tentar e não querem nunca que você saia do lugar que você tá. Porque você vai conseguir. E essas pessoas vão te perguntar como que você fez. Lembrem disso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que é que vocês acharam, as situações que vocês já passaram, enfim, pra gente conversar um pouquinho sobre. Beijo!